Então, antes de começar o vídeo, pessoal, ó, não esquece aqui o PicPay. Pô, tô tentando voltar com tudo, e pra voltar com tudo, cara, eu preciso comprar equipamento, preciso comprar um microfone melhor, um monte de coisa, então fica aí no PicPay. Vocês não sabem como é que funciona, tu vai lá, te cadastra teu cartão de crédito, tu ganha uma coisa chamada cashback, tu ganha, cara, 10 reais, eu acho. E tu passa pra mim, entendeu? Uma coisa que tu nem gastou e me deu uns pila, tá? Então agora, bora pro vídeo. Mas afinal, qual é a diferença de um anarquista para um socialista? Daí aqui a gente vai fazer que nem faz no Chapolin Colorado. Eu vou botar... Não, eu vou pegar uma máscara que eu tenho, eu vou colocar, e daí eu vou cortar na edição e vai aparecer que a máscara apareceu na minha cara. Beleza, antes de mais nada, pedir pra curtir, compartilhar, seguir-me nas redes sociais, que tem que pedir. Eu tenho um monte de rede social aí, tá passando na tela. Faz tempo já que eu fico vendo esse tipo de assunto. O jovem hoje em dia gosta de ser anarquista. Eu, quando era jovem, quando eu tinha os meus 15 anos, eu também era um anarquista, um cara sedento por liberdade. Talvez eu até seja ainda um pouco anarquista, talvez não, né? Quem garante que aqui dentro não mora um espírito anarquista? E durante muito tempo que eu ficava vendo isso, eu resolvi fazer um vídeo explicando de uma forma muito generalizada. Repito, muito generalizada, até em respeito às pessoas que fazem essa discussão de forma mais profunda, tá? Mas por que tu quer fazer um vídeo se vai ser de forma super generalizada? Porque eu acho que a discussão, ela não tá com o básico, ela não tá ainda com conceitos básicos pra gente estruturar uma discussão maior. Então por isso que eu vou falar aqui bem o básico, coisas que eu me lembro, viu? Uma coisa meio freestyle, eu até fiz um roteiro, mas tipo, folhas, né? Eu não costumo fazer assim, eu faço uma coisa mais estruturada, eu só fui escrevendo coisas que eu me lembrava. Então pode ser que eu esqueça uma série de coisas, estão avisando aqui se eu esquecer uma série de coisas. Sinta-se à vontade pra botar aqui na caixa de comentários. Ah, olha só, Renan, acho que falta isso aqui. Ou tipo, tá, entendi que tu não se aprofundou, mas né, só que lembrando, não vou me aprofundar profundamente, mas acredito que esse vídeo vai servir para dar uma ideia geral. Então qual é o contexto que surge ali o socialismo, o anarquismo? Imagina a Revolução Industrial, os neguinhos trabalhando 16 horas por dia, a cama tava sempre quente, né, porque um saía, outro entrava, 16 horas por dia trabalhando ali, ó. Criança trabalhando em mina de carvão, todo mundo trabalhando que nem os condenados na Revolução Industrial, e isso era um campo profícuo para essas pessoas socialistas e anarquistas observarem, né? E verem, olha, acho que nessa tal de Revolução Industrial tá rolando uma exploração do trabalho aí, hein? Acho que tá rolando. Então isso que o socialismo vai chamar de exploração do trabalho, exploração do trabalhador, é uma coisa importante, porque em cima dessa lógica de exploração que havia na Revolução Industrial, que a gente vai ter uma série de desdobres de conceitos. Tanto que se tu for falar com uma esquerda mais roots, uma esquerda lá PSTU, uma esquerda, os PCB, os comunistão velho, não existe muito a lógica de pauta identitária para essas pessoas. Eles estão muito por fora dessa discussão de pauta identitária, porque eles ainda, claro, dentro da visão deles, eles acreditam que o que deve ser discutido, né, é o trabalho, a exploração do trabalhador, etc. Por que eles discutem trabalho? Porque de acordo com algumas visões é o trabalho que vai dividir o mundo, a exploração do trabalhador, na verdade, é que vai dividir o mundo entre as pessoas que detêm os meios de produção privado e as pessoas que não detêm os meios de produção, e elas precisam vender a sua força de trabalho para essa pessoa aqui. Ou de forma bem geral, o patrão, o empregado, o burguês e o proletário. Ai, tem um monte de coisa nessa discussão, porque não sei o quê, porque o trabalhador, ele faz isso por livre e espontânea vontade. Cara, aqui é um contexto histórico de uma época e de um tipo de análise. Outras análises podem ser feitas em outros vídeos, ou até vocês colocam aqui embaixo, mas o ponto é sobre essa análise, tá? Então, para evitar já que pessoas fiquem comentando aí. Então, essa divisão entre quem tem e quem não tem é o que o Marx, como um socialista, um dos nomes do socialismo, e os anarquistas chamavam de luta de classes. Quem tem e quem não tem fica nessa eterna luta de classes. Agora, eu posso estar errado, mas eu lembro que o Marx chamava tudo isso que a gente via de pré-história, que enquanto houvesse luta de classes, a gente estaria sempre na pré-história, né? Primeiro eram os escravos, com não sei o que, né? Mas sempre teve alguém que deteve as formas coercitivas de uma sociedade, geralmente através da economia, né? E sempre teve as pessoas que, tipo, não se sujeitaram a isso, foram dominadas
por isso. Por isso que quando falam, o Marx divide a sociedade, não é que ele divide a sociedade, isso que a gente tem que entender, ele faz uma análise sobre a sociedade, na análise marxista, a sociedade dividida em classes. Tá, mas o vídeo também é para falar sobre o anarquismo, onde é que aparece o anarquismo nisso tudo que tu falou aí? Os anarquistas também eram pessoas dessa mesma época da Revolução Industrial, que observavam também essa exploração do trabalhador, e eles dividem, e durante muito tempo eles dividiam, porque a gente tem que entender que aquilo ali estava não numa disputa, numa construção de pensamentos naquela época da Revolução Industrial. Não estava tudo dado, as pessoas estavam construindo os pensamentos que hoje a gente estuda, né? No caso dos anarquistas, eles dividiam com os socialistas uma série de coisas. Entre elas, a luta de classes, a exploração do homem pelo homem. E tanto que alguns socialistas, ou se tu digitar no Google ali, alguns anarquistas, perdão, se tu digitar no Google socialistas libertários, te dirige para páginas mais anarquistas, porque inclusive esse termo socialista, vários anarquistas também se auto-intitulam socialistas libertários. Hoje em dia a gente tem uma série de anarquismos, tem anarquismos ali que se estuda até maio de 68, depois de maio de 68, tem agora da década de 90 ali com os zapatistas, tem um monte de anarquismos, né? Mas todos eles se pautam e tem como estrutura, no mínimo, duas coisas muito bem organizadas entre eles. Vai ter anarquistas que vão valorizar mais a autogestão, anarquistas que vão valorizar mais a ajuda mútua. Então, se tu quiser até vídeos sobre os vários tipos de anarquistas, escreve aqui que eu corro atrás de alguém que eu conheço para tentar fazer. E eu tô falando mais de cabeça. Então, mas todos esses anarquistas, como eu falei, tem dois inimigos claros. Quais são eles? Para os anarquistas, o inimigo claro é o Estado, porque de acordo com os anarquistas, o Estado é o principal ente responsável por garantir a propriedade privada. Então, ele é um ente que, pela própria existência dele, ele causa e promove a desigualdade. Ao mesmo tempo que o outro inimigo clássico do anarquista é o capitalismo. Pelo mesmo motivo, que a exploração do homem pelo homem, onde tu vai explorar as pessoas, onde o capitalismo ele exclui uma parte das pessoas, simplesmente elas não conseguem produzir. Então esses seriam os dois inimigos clássicos do anarquismo. Isso que é interessante observar. Então o anarquista ele vai criticar tanto o Estado quanto o capitalismo, ambos por oprimirem as pessoas. E aí não interessa, isso é o anarcocoletivismo. Não, isso é um engano clássico que as pessoas têm. O anarquismo clássico ele é anticapitalista e anti-Estado também, não é só anti-Estado, tá? Isso é importante a gente entender. Só que essas críticas que se faz ao Estado e se faz ao capitalismo, os marxistas também fazem. Isso é curioso, os marxistas também criticam o Estado, que é uma frase muito clássica entre os marxistas. O Estado é o balcão de negócios da burguesia. O Estado que garante que o status quo permaneça e continue nos explorando. Então o anarquista ele também, o marxista ele também tem uma série de críticas ao Estado e ao capitalismo. Isso que buga o cérebro das pessoas. Se tu falar com um marxista, ele vai ter uma série de críticas ao Estado. E daí esses caras mais jovens da internet, ai nossa, ele critica o Estado, então ele é um super ANCAP. Só que a diferença dos anarquistas e dos marxistas está, primeiro, na forma de revolução que ambos vão fazer, porque ambos acreditam que no fim do horizonte tem um processo revolucionário, e no uso do Estado nesse processo revolucionário. Para os marxistas, o processo revolucionário da quebra do status quo começaria por essa lógica socialista, onde a gente teria a ditadura do proletariado, que seriam os trabalhadores no comando do poder, e os trabalhadores trabalhando para os trabalhadores, caminhando para no futuro nós chegarmos ao comunismo, que seria o fim de toda a classe social e todo mundo vivendo só pela sua vocação, que seria a sua vontade de se trabalhar com determinada coisa, tá? Então, eu gosto de ser professor, então a minha vocação, eu daria para a sociedade, dentro do comunismo, que seria essa etapa depois do socialismo, eu daria para a sociedade o meu melhor e retiraria da sociedade o que eu quero dela. Que é aquela frase agora que eu esqueci, tá? E é justamente esse processo marxista que é criticado pelos anarquistas. Os anarquistas eles acreditam também no processo revolucionário, eles acreditam que no fim de tudo as pessoas viverão do seu trabalho, para o seu trabalho, onde não haverá exploração do homem pelo homem. Então por isso que o anarquista ele é anti-hierarquia, isso é uma outra coisa importante, por isso que ele não tem como ser capitalista, porque a lógica de uma empresa, por exemplo, não funciona para um anarquista, tá? Porque onde tu tem um chefe, alguém que manda, alguém que por mandar ganha mais, então essa lógica já não funciona, e isso também é a base que eles vão fazer a crítica
ao socialismo, porque eles acreditam que nesse processo de tomada do Estado por parte dos socialistas, eles não vão largar o osso. Trocando em miúdos seria isso. Não, os caras vão chegar ali, vão ser seduzidos pelo poder, não vão largar o osso e vão continuar perpetuando essas séries de opressões em larga escala. A crítica, ou melhor, a fofoca que se tem nesse negócio de esquerda quando começa a estudar essas coisas, que o Marx expulsou o Bakunin da Internacional Comunista, né? Então, some daqui, tu não é tão revolucionário quanto eu, meu, né? Então isso é uma coisa curiosa de observar também. Porque a galera, do mesmo jeito que hoje em dia a gente vê o crescimento da direita política, várias direitas inclusive, né, uma série de direitas onde elas têm alguns elos em comum, mas elas são muito diferentes entre si. Isso já existe na esquerda há milhares de anos, né? Milhares não, mas há centenas de anos entre os anarquistas e socialistas, que é uma briga clássica. Então a diferença entre os dois seria o que se fazer nesse processo revolucionário. Claro, estou falando aqui de uma forma bem generalizante de novo, volto a reforçar isso, tem uma série de anarquistas, se tu quiser que eu fale sobre alguns deles, escreve aqui embaixo, vamos ver o que a gente pode fazer, ou se quiser que eu fale sobre um outro sistema econômico, tá? Escreve aqui embaixo, que tem até vídeo sobre liberalismo, que pode aparecer aqui na tela se eu me lembrar de colocar. Então eu estou fazendo uma série de vídeos sobre doutrinas, mas para vocês entenderem que anarquistas e socialistas, eles vêm de uma mesma matriz, mas tem dois caminhos diferentes. Não, dois caminhos diferentes para esquerda. Agora eu não lembro qual. Mas enfim, né? Eles bebem da mesma matriz, mas ambos vão para dois caminhos diferentes dentro desse espectro da esquerda política. Ai, o ANCAP! Tu não falou do anarcocapitalismo. Não existe. Não existe como nome, porque eu gosto de chamar de ultraliberal ou libertarianismo, porque eles até falam, é um oxímoro. Que seria o quê? Cara, não pode ser. Se a palavra anarquista significa anti-hierarquia, mas o contexto histórico dela também é anticapitalista, não tem como pegar essa palavra com esse poder, né, com esse conceito que ela tem e passar para anarcocapitalista. Por isso que eu não gosto de chamar de anarcocapitalismo, e por isso que eu coloco um na extrema esquerda, outro na extrema direita, porque o anarquismo aqui ele radicaliza o socialismo, anti-estado, anticapitalismo ao máximo, e o anarcocapitalismo aqui ele tenta radicalizar o processo liberal, diminui o estado até o estado sumir, mas por algum motivo que só eles acreditam, é possível existir capitalismo sem Estado. E isso é uma coisa bem clara para mim, pelo menos, que é impossível existir capitalismo sem Estado, porque né, o Estado que bota esse conjunto de regras. Mas o Estado é grande, ele atrapalha. Isso eu acho que está em discussão. Por isso que eu respeito muito os liberais, porque essa é uma discussão muito válida. O Estado está grande e atrapalha. Bom, essa discussão é válida. Agora, falar que é possível que se exista grandes corporações comandando o mundo de forma justa, sem algum mínimo de regulação do Estado, não. Daí, nesse sentido eu estou muito mais fechado com os anarquistas, porque faz mais sentido, até porque eles propõem uma nova forma de existência no mundo, enfim. Mas assim, isso aqui é um vídeo bem simples, só pra gente ver e começar a discussão. Diz aqui embaixo o que tu achou, o que faltou. Lembra que eu meio que falei tudo aqui no modo Miguelão. Não se esquece, gurizada, do meu PicPay, aparece aí na tela PicPay. Aí está o PicPay. Cara, me dá uma grana ali, velho. Me dá uma grana ali no PicPay. Ô Jorge, eu agradeço, eu tô muito ocupado, eu não gostaria mesmo, tá? Já me ligaram me oferecendo e eu não liguei. Agradeço mesmo. Obrigado, viu, querido? Bom trabalho.